Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E hoje nós vamos falar um pouquinho da CPI da Covid, um tema muito interessante que eu acho que todos temos que estar ligados no que está acontecendo no Brasil. Vamos lá? A CPI da Covid foi instaurada no dia 13 de abril. A CPI nada mais é que uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar ações sobre a omissão do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no Amazonas no começo do ano. Então a gente vai explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso, né, não, Igor? Isso aí. CPI começou, na verdade, dessa data, né, meados de abril, já começou toda a movimentação. Ela foi uma exigência, inclusive, do ministro Barroso, pelo STF, que impôs. Aí a turma do Jair Bolsonaro, seus parceiros, senadores, conseguiram mudar um pouco o escopo da CPI. Então, ela só não vai ficar na investigação da possível omissão do governo federal no combate à pandemia, mas aí ela vai entrar também investigando os repasses pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Então, amplia um pouco mais o cenário investigativo por parte dos nobres senadores. Então, essa semana que iniciou o mês de maio, 3 de maio já começou a CPI, ela presencialmente, então ali tem 11 senadores. O fogo no parquinho em Brasília começou. A gente estava achando que era só no Big Brother que você via toda aquela confusão. Essa semana a gente já começou a repercutir. E foi uma semana importante, vamos dizer. Por quê? É até considerado por alguns a semana da cloroquina, porque só se falou em cloroquina. Ninguém aguenta mais. Esse medicamento deve ser milagroso, senhores. O medicamento que não saiu da boca dos senadores. Só que essa semana ela tem uma certa importância, que é além do pontapé inicial dos trabalhos, ela também traz ex-ministros da saúde. Então, o primeiro a ser ouvido, e todos, lembrando, como testemunhas, então eles têm lá, por lei, todo um juramento de falar a verdade, etc., foi o Henrique Mandetta, depois o Nelson Teich, e, por último, Marcelo Queiroga. Ah, vocês podem me perguntar, opa, mas tá faltando alguém aí? Cadê o Pazuello? Pazuello não foi. Pazuello teve contato com alguém que estava com Covid. Opa, mas peraí, você tá com Covid ou não? Cadê o Que teste? 24 horas. conveniência, né, Igor? Não, sabe o que eu achei legal? Teve agora eu não me lembro se foi um senador, foi um deputado, eu não lembro quem foi, virou e falou assim: quando o Pazuello vier, eu não duvido dele. Não estou falando que ele não teve contato, nananana, mas quando ele vier, até para o bem dele, ele podia trazer o resultado do teste dele. Muito melhor. Muito Exato. melhor. Mas são coisas que acontecem em Brasília e ficam em Brasília. Então, a famosa manobra. Mas, legal. E aí a gente vê, só falando um pouco sobre esses três personagens, porque, lembrando, a investigação é sobre a omissão do governo e sobre a questão dos repasses do Estado. A gente tem que lembrar que a Covid, a gente já está no quarto ministro, com Marcelo Queiroga. Então, o Mandetta saiu lá em abril de 2020, logo no começo da pandemia, por embates, confrontos junto com o presidente, que isso ele deixou muito bem explícito, né? Ele acabou com o Jair Bolsonaro. A verdade foi essa. Falando que ele recomendava cloroquina, que ele tinha instruções paralelas, né, informações de terceiros, então que ele não escutava muito o ministro da Saúde, que ele tinha outra visão de isolamento, que seria a mais vertical, então ele contrapunha tudo que o Mandetta pensava, e achava e agia, e é por isso que ele saiu. Já o Tait já é um pouco diferente. Opa, o Tait pediu para sair. Por quê?
Não, porque ele estava sendo direcionado a fazer com que o Ministério prescrevesse um medicamento que ele não sabe se tem eficiência, ou melhor, eficácia. Então já é uma coisa pessoal, e eu não vou compartilhar com isso. Já o Marcelo Queiroga é o atual ministro. Então ele vem para falar: opa, aqui é só flores, gente. A gente está combatendo, a gente está fazendo. O Jair Bolsonaro me apoia. Então aí você vê a narrativa dos três. Aí cabe a cada um fazer o julgamento, né, meus nobres amigos dos pensadores orientados, e entender se isso vale ou não. Mas a pergunta que eu quero deixar nesse começo de fala é: Gustavo, você aí que vai, né, falar logo em seguida. Esse primeiro ponto, você acha que teve um negacionismo por parte do governo nesse combate à pandemia? E aí eu te faço uma segunda pergunta, porque a CPI vai investigar isso. A CPI ela também vai investigar governadores e prefeitos. Hoje a gente tem como relator o Renan Calheiros, que um dos filhos dele é governador. Será que isso é legal e moral, a gente ter pessoas, né, num cargo alto dentro da CPI de relatoria, investigando seu próprio filho? Não sei. Eu acho que isso fica aí, essa pergunta. Essa CPI está um pouco ainda meio que estranha nesses dois sentidos. O que você acha? Senhores, Igor, a gente sabe que a CPI ela não julga, ela apenas cria elementos consistentes para que talvez até o Ministério Público faça a denúncia contra o objeto que está sendo investigado, né? Mas vamos lá, você me perguntou do negacionismo. Logo no início das primeiras reuniões aí da CPI, os nobres senadores já relacionaram em torno de 200 citações do presidente da República negando a existência do vírus. Então, se estiver sendo investigado o negacionismo, já existe uma bruta materialidade, né? Ou seja, 200 falas, pelo menos, em que ele nega a existência do vírus. Pegando Renan Calheiros, que você falou, Renan Calheiros é um cavalo velho da política, né, senhores? O que ele fala diante das câmeras tem uma infinidade de outros objetivos que a gente não consegue perceber. Agora, eu acho que o Renan Calheiros, ele quer mais outra coisa. Eu acho que ele não quer defender o filho ou ajudar a blindar o filho. Eu acho que o Renan Calheiros está querendo voltar ao destaque da política nacional. Eu acho que é só isso. Ele já tem um histórico, é chamado de um gato de 7 vidas, né? Porque ele já foi... tentaram matar Renan Calheiros várias vezes politicamente e não conseguiram, né? Agora ele quer novamente ter esse destaque. Então, Igor, a gente vai ter aí na cabeça da CPI 2 grandes algozes do governo, que é o relator, né? O principal vai gerar um relatório, inclusive, que pode ou não colocar o nome do Bolsonaro na berlinda, né? Que é o Renan Calheiros. E a gente tem o vice-presidente Randolfo Rodrigues, que é um crítico severo do governo. Agora, você falou do negacionismo, e isso é muito importante, só que, paralelo a isso, essa comissão ela vai investigar aquilo que eu vou dizer para vocês, até entre aspas, palavras do Randolfo Rodrigues. Houve materialização da tese da imunização de rebanho? É isso que essa CPI, que é majoritariamente oposicionista, né? A gente viu isso recentemente, com a divulgação da composição da chapa da CPI, né, dessa comissão, é isso que eles querem entender. Houve materialidade nesse sentido? O presidente, de fato, se omitiu de tomar ações necessárias na expectativa de que 70% pelo menos da população se contaminasse para que houvesse a imunização de rebanho? Eu acho que esse é o caminho que esse pessoal vai fazer e que vai tentar produzir essa materialidade. Isso é muito relevante de observar a partir de agora. Eu acho que estou te respondendo de uma certa forma, né? Não, com certeza. Isso daí, até porque, né, parece ser muito mais prático você esperar ver todo mundo contaminar e saber qual que é as consequências. E as consequências a gente já está vendo hoje. Mais de 420 mil mortos, que são... É muito triste, né? Mas agora, se for comprovado isso, nossa senhora, bomba, bomba, bomba. Né, André? Pois é, o Gustavo falou bem aí também da questão do rebanho, né? Existem 2 formas da imunização de rebanho, pela contaminação e pela vacinação. Então, tem essa investigação para saber também se realmente há
por parte do governo essa, como é que a gente pode falar? O governo ter deixado de lado a política de compra de vacina, demorou para poder agir, por aí vai. O nosso querido presidente, por algumas pessoas tem sido chamado até de genocida, né, bem natural, justamente por não ter agido. E ele continua batendo na tecla da cloroquina o tempo inteiro. Ele quer fazer um vídeo com alguns ministros fazendo propaganda de cloroquina. Hoje a gente está gravando esse programa, hoje é dia 9 de maio de 2021. Temos mais de um ano de pandemia, mais de um ano que ninguém comprova a eficácia da cloroquina, e ele continua sendo o único político do mundo que continua batendo na tecla da cloroquina. Por que, cacete? Qual que é? Você tá no mudo, você tá no mudo. Você tá no mudo. Desculpa, André, deixa eu dar uma substância para a sua fala. Ontem, dia 8 de maio, o presidente em redes sociais voltou a reforçar a ideia da cloroquina. Colocou em tópico, porque ele adora colocar em tópico as comunicações dele, né? A resposta aos inquisitores da CPI sobre o tratamento precoce. Ele escreve: uns médicos receitam cloroquina, outros ivermectina. E um terceiro grupo, aí ele coloca entre parênteses, os do Mandetta, manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar, abre aspas, para ser entubado. Ou seja, continua a propagação de tratamento precoce não eficiente. É ridículo. Ele não é médico, ele é paraquedista, ele não tem informação. Cara, se a cloroquina pode ser um tratamento precoce, quem tem que definir isso é o corpo médico que está tratando do paciente naquele devido momento. Cada paciente é um caso diferente. Independente da doença, todo paciente é tratado de forma diferente. E o presidente colocou na cabeça essa propaganda estúpida, burra, de ficar falando de cloroquina o tempo inteiro. Não faz sentido. A gente está acompanhando lá os depoimentos. O Mandetta foi muito agressivo falando contra o Bolsonaro. O Tait foi um pouco mais comedido de falar contra o Bolsonaro, mas o Tait deixou claro que, apesar dele ter falado que o presidente não interrompeu, não influenciou de forma agressiva nas políticas dele, nas tomadas de decisão dele, ele deixou claro que o presidente ficou falando o tempo inteiro de cloroquina. Ele saiu. Nós temos 2 ministros que saíram por causa dessa bravata do presidente, né? E ele continua fazendo essas bravatas, continua fazendo isso. Foi até interessante uma jogada, que o Bolsonaro ele é bom de fazer algumas jogadas, que durante o depoimento do Tais, no mesmo horário do depoimento do Tais, na manhã, se eu não me engano, da terça-feira dessa semana, ele entrou fazendo um depoimento, um vídeo ao vivo, né? Fazendo um discurso ao vivo, e nesse discurso ele faz outras coisas que são absurdas. Para tirar o foco, ele começou a fazer ataque à China. Né? É interessante ver, cara, a postura do Bolsonaro é a postura de uma criança birrenta. Vocês acham que essa postura do Bolsonaro é uma postura de presidente que está preocupado em resolver o problema? Vocês acham que essa CPI realmente vai investigar e vai ter alguma influência em cima do presidente? Porque eu vou fazer uma pergunta interessante sobre os governadores e prefeitos. Agora, outra coisa, Igor, até complementando a sua pergunta, quantos estados nós temos? 27 estados? Fugiu da cabeça aqui? 27. 27. Nós vamos investigar 27 governadores? Quantos prefeitos tem em cada estado para poder investigar? Porque eu entendo que se investigar um, tem que investigar todos. É criar cortina de fumaça mesmo, né, Ricardo? Eu concordo plenamente com a fala do André, que como é que vai ser essa questão dessa investigação e da questão do presidente. O presidente fala de cloroquina, um remédio para malária. Eu já acho errado, mas é muito errado. Agora, ivermectina, um remédio para verme, o que ele vai ajudar no pulmão, gente? Mas eu sinceramente eu nem gosto muito de falar nesse assunto porque me dói por dentro ter que ter isso tudo que está acontecendo. Tem um presidente que é o único no mundo inteiro que defende uma coisa que já está mais que provada que não funciona. Como é que o nosso país, já foi uma das principais economias do mundo,
sabe? Tá caindo do jeito que tá caindo, sofrendo do jeito que tá sofrendo, mortes assustadoramente altas, índices de desemprego aumentando cada vez mais por causa de tudo que está acontecendo. E ele me recusa compra de vacina, falando um dos motivos que deram lá, falando que maior mentira, né? Que nenhum país estava comprando, porque não tinha comprovação, sendo que todos os países já estavam comprando. Sendo que ele fala que a vacina não tem nenhuma comprovação, então ele não pode comprar. Sendo que cloroquina e ivermectina também não tem nenhuma comprovação, por que pode comprar? Qual que é a diferença? Sabe, tipo assim, a diferença é que ele vira e me fala, ele fala numa entrevista que não tem comprovação, mas por que não pode usar? Já que não faz mal, fala exatamente isso. Então por que a vacina não pode comprar, já que não tem nenhuma comprovação? Também não faz mal. Então é isso que a gente tem que parar para analisar. Não sei como é que vai ser essa CPI. A gente já está no final de mandato também dele, já está muito próximo. Querendo ou não, ano que vem ele já vai entrar em campanha. Você já está tirando o homem do cargo, rapaz? Não, eu tô querendo dizer que quando virar o ano, ele já vai começar o ano em campanha. Ele já está em campanha desde que ele foi eleito. Vai polarizar mais, né, Ricardo? Até o final do ano ele ainda vai ficar só nessas campanhas veladas, mas assim que virar o ano ele vai vir com uma campanha muito forte em cima. Então ele vai deixar de governar, sendo que para mim ele nunca governou, mas para mim assim que virar o ano ele vai literalmente deixar de governar para poder entrar em ritmo de campanha. Então, para mim tá acabando, não sei como é que vai ser na eleição, não sei se eu rezo todos os dias para ele não ganhar, mas a gente nunca sabe esse pessoal, esse gado fervendo, que está defendendo uma ideia que ninguém tem, no mundo inteiro, ninguém defende, só ele. E todo mundo defende como se ele fosse... Seu antibolsonarista. Eu tô de amarelo hoje, tá bom? Mas você também foi pra rua? É do Simpsons, é do Simpsons. Só para concluir minha fala, 2 segundinhos, gente... Passou, 2 segundos passou. Você pode até concordar com o presidente. Concordar com ivermectina, cloroquina. O problema é seu. Só que, por favor, não saia na rua, não promova aglomerações como tivemos há 2 semanas atrás. Pense na sua família, pense em tudo, sabe? Quer defender o genocida? Defenda em outros locais, mas, pô, na rua, vamos ter mais amor ao próximo. Tudo bem, mas se vocês querem se contaminar, problemas seus, mas vamos ter amor aos próximos, por favor. Só isso que eu termino falando. Ah, beleza. Eu acho que tem uma fala que até exemplifica um pouco, né? Eles falam que errar uma vez é natural, 2 é burrice, 3ª já é estupidez, né? Então, parece que a persistência do erro tem que... 4ª, 5ª vez em diante, 3 anos de erro é Bolsonaro. Já passou. Então, o que acontece? Parece que houve incompetência e ineficiência. Isso não é fala minha, não. Isso é fala do Fábio Van Garden. Fábio Van Garden, para quem não se recorda... muito bom, muito bom. É um ex-secretário de comunicação da presidência. Né? Uma pessoa Veja, não é isso? Exatamente, pela entrevista Veja. Isso em relação à compra das vacinas. E quem acompanha isso, espero, né, alguns de vocês, ou até a maioria, lembra, a Pfizer está oferecendo vacina para o Brasil desde agosto do ano passado. E aí se batia numa cláusula que, ela quer se ficar isenta de qualquer efeito colateral. Ok, mas nós estamos vivendo uma pandemia, ninguém sabe, né, até onde isso vai chegar. Vários outros países já tiveram esse entendimento de vamos sim testar. Né, um laboratório reconhecido, renomado, de um grande parceiro comercial, né, que é os Estados Unidos, ou esse parceiro comercial só valia quando tinha o presidente Trump, então depois não vale mais. Então são coisas assim que eu acho que a CPI vai trazer. Vamos esperar ver se isso vai virar impeachment ou não.
Eu acho que o prolongamento do escopo com governadores e prefeitos, aí vocês já falaram, dificilmente vai conseguir investigar todo mundo. Eu acho que vai ser uma coisa bem política, mais pontual. Então, vai buscar Renan Filho, vai buscar Helder Barbalho, que o Jarder Barbalho, seu pai, é um também dos representantes da CPI, como suplentes. O governo ali, dentro da composição de 11, ele tem apenas 4 apoiadores, então isso justifica a minoria dele. Então, são coisas para a gente elaborar. Essa semana, eu comentei falando que foi a semana da cloroquina. Semana que vem, eles já estão chamando a semana da vacina. E aí eu vou passar para vocês quem virá a depor. Expectativa de, na quarta-feira, na verdade, o ex-ministro, né, Pazuello, Eduardo Pazuello, que estava para essa semana, parece que postergou para 2 semanas, então dia 19. Na semana seguinte, que é essa semana que já vai iniciar do dia 10, né, até o dia 14 de maio. A tendência é que a presidente do Fiocruz fale, a senhora Nícia Trindade, depois o diretor-presidente do Instituto Butantan, o senhor Dimas Covas, e o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, o senhor Marcelo Campelo. Então, eles devem tratar ali da questão das vacinas, da produção das vacinas, dos insumos, que é extremamente importante, ainda mais essa relação Brasil-China, com todas essas falas, né, e querendo apontar dedos. Então, a gente vai saber deles o que aconteceu, e do secretário de Saúde do Amazonas, entender por que teve aquele colapso dos oxigênios. E, posteriormente... Esse depoimento vai ser muito sensível, né, Igor? Vai, com certeza. E, posteriormente, na semana seguinte, já entra o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garden. Ele que teve agora, na última sexta-feira, dia 7 de maio, seu sigilo quebrado. Então, o Senado aprovou, vai ter uma investigação extensa sobre esse senhor, que vai trazer algum resultado. Com isso, também, na semana seguinte, vai ter o presidente da Anvisa, a presidente da Pfizer, o ex-presidente da Pfizer, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Essa fala vai ser engraçado. E o presidente da União Química. Então, também todos de laboratórios. Principalmente, eu destaco aqui a questão da Pfizer, que vai nos mostrar. Eu, particularmente, acredito que a Pfizer também vai passar panos quentes, até porque tem um contrato em vigência. Contratos a gente sabe que tem cláusula de confidencialidade, e pode ser que eles, né, não queiram desgastar muito o governo, porque eles também vão ter dinheiro a receber. E aí, o que vocês acham que vai ser as cenas dos próximos capítulos dessa CPI? Olha, Igor, essa lista de depoimentos que você acabou de listar, na minha opinião, ela tende a fortalecer o discurso oposicionista no colegiado da CPI, tá? Porque são personagens que já estão sendo tratados historicamente dentro do período da pandemia como posições frágeis em relação ao governo. O presidente da Pfizer, que você acabou de comentar, por exemplo, que tem, desde o início da pandemia, se aproximado do governo para tentar garantir as vacinas e não teve uma boa receptividade, né? Não sei se vocês leram também, parece que o bloco oposicionista de dentro da CPI está querendo convocar o filho do presidente, aquele que é o responsável pelas comunicações dele nas redes sociais, para depor também. Então, são depoimentos que agora tendem a fragilizar bem a posição do governo. E a gente sabe que o colegiado ele é de maioria oposicionista, né? E eu estava lendo ontem, no final de semana, na verdade, ontem, nós estamos publicando hoje, quarta-feira, eu estive lendo no final de semana que se passou, que parece que o bloco governista de dentro da CPI, que são os 4 membros que você citou, eles estão a haver navios na CPI, eles não estão sendo municiados de informações fundamentais para que eles façam a defesa do governo dentro do debate, né? Então, olha só, o governo não está ajudando sua própria tropa de choque, né? Vamos dizer assim. Agora, para fazer um arremate, coisa muito rápida, o governo está acuado. Você vê, literalmente, pelas falas do presidente, pela postura dos governistas, existe um certo medo em relação ao que essa CPI pode produzir em termos de substância, né? E isso há poucos meses da eleição, que o Bolsonaro ainda consegue conservar 1/3 do apoio dos eleitores no Brasil.
Essa CPI ela tem várias linhas de investigação e eu acho que o que vai comprometer muito a posição do governo é exatamente a demora na aquisição de vacinas, você acabou de dizer, Igor, aí, em relação à Pfizer, e outras também, né? E, principalmente, conforme já vem falando há muito tempo o Rodolfo Rodrigues, a negligência quanto às medidas de isolamento, às medidas de saúde pública necessárias e uma eventual até... não quis tomar providências com relação à vacina na expectativa da imunização de rebanho. Então, eu acho que essa CPI ela pode criar sérios problemas para o Bolsonaro em função desse período pré-eleitoral, né? E esse relatório que vai ser feito por Renan Calheiros pode apontar responsabilizações sérias, o Ministério pode usar isso, o Ministério Público, né? Pode usar isso como alguma materialidade para responsabilização. E isso pode cair no colo do Lira. São 90 dias de CPI. Eu acho que ela não vai conseguir provocar nenhum tipo de fissura no governo, no sentido de, vai gerar substância para fazer o impeachment do Bolsonaro. Não, não vai acontecer isso. Eleição é agora. Então, mas o presidente está com medo de quê? Ele está com medo dessa CPI produzir um volume muito grande de informação e a imprensa fica de cima, mobilizar um volume muito grande e consistente de informações não positivas para o governo, de forma que ele chegue no período eleitoral com uma fragilidade suficiente que até inviabilize a sua reeleição. Então, eu acho que é esse o medo que o presidente está com ele agora. Pois é, essa CPI, o próprio Bolsonaro, né, não queria que ela fosse realizada, estava do medo do Bolsonaro, e o medo dele é claro, porque ele sabe como que ele agiu. O Bolsonaro está no projeto próprio de poder, de continuar no poder, de se perpetuar no poder. Não estou falando isso em tom de dar algum golpe, mas em fatos de reeleição, de tentar uma reeleição, usando a via democrática mesmo, para poder tentar. Ele tem um grupo, ele tenta agradar esse grupo de qualquer forma. É um grupo relativamente grande, perdeu força, mas se for se contrapor ao outro grupo, que seria o grupo petista, talvez é um grupo que, provavelmente, é um grupo que tem muita força ainda para a próxima eleição. O Bolsonaro continua criando cortina de fumaça, fala contra a China. O Igor falou muito bem, né, do nosso parceiro comercial, Estados Unidos. São os nossos dois principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China. E o Bolsonaro fica nessa birra, nessa bravata. O Gustavo falou do Eduardo, que é um cara bom também para poder criar briga com os nossos parceiros. Né? Foi o Eduardo, né, Gugu, que você falou? Ou foi o Carluxo? Fiquei na dúvida agora. Eu não estou me recordando aqui qual dos dois que é o responsável pela comunicação do governo. Se eu não me engano, é o Dudu. Se eu não me engano, é o nobre Dudu. Então, vamos esperar para ver nos próximos capítulos. O Pazuello, a gente está gravando um programa hoje, o Pazuello ainda não falou, a gente teve o depoimento do Mandetta, o depoimento do Taixe, o depoimento do Mandetta foi destrutivo para o Bolsonaro. Eu achei que foi um depoimento muito forte. Foram, se não me engano, 7 horas, foi muita coisa, mas ele foi muito agressivo contra o Bolsonaro. O Taixe adotou um tom um pouco mais político, um tom mais calmo, mais sereno, usou muito a argumentação de querer falar de forma técnica, se desviou de algumas perguntas, de responder algumas coisas, justamente usando isso. Olha, não vou falar disso. Eu quero falar aqui de forma técnica. Errado, eu acho que ele não está, mas se esquivou, né? Política, infelizmente. Vamos lá. Para finalizar, eu acho que alguém falou, se eu não me engano, o Ricardo, falou alguma coisa assim, vamos ver se não vai acabar em abacaxi, não vai acabar em pizza. Para mim, é só mais um capítulo da política brasileira. O Gustavo falou do Renan Calheiros lá atrás, no começo do programa, da politicagem. É só mais um capítulo da política brasileira que é pura politicagem. É gente querendo aparecer em cima de gente. Não só o Bolsonaro, mas o Calheiros, muito bem lembrado pelo Gustavo, querendo aparecer. Vai acabar em nada. Não é por nada, não, mas pode até acabar, digo em questão de algum dano, alguma condenação, alguma coisa do tipo. Mas, para mim, se mudar 6 votos, um voto que seja, de uma pessoa que gostaria de votar no Bolsonaro e mudar de ideia por causa do CPI, para mim já valeu todo o dinheiro gasto. Porque eu acho que é muito mais importante a gente mostrar às pessoas
que não serve voltar a essa como presidente do que prendê-lo ou alguma coisa física. Então, para mim, pode não dar em nada de repercussão, mas se mudar um voto de uma pessoa que era apaixonada por ele, eu já estou feliz. Eu já acho que valeu a pena. Esse eu acho que é o medo do governo, que essa base de 1/3 que ele tem, ela comece a se desfazer em função da produção de informação que a CPI vai gerar. E eu acho que isso que o Ricardo está falando da conscientização remeter ao passado. Então, isso significa não votar em Lula e não votar em Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pessoas. Muito bem colocado, Ricardo. Acho que esse seu ponto foi muito bem colocado. Eu estava falando da questão política, né? Dos ganhos políticos ou dos fins políticos, né? Dos resultados políticos. Você falou uma coisa muito importante, que é o resultado político em urna. Cara, eu achei sua fala pontual. Eu achei sensacional sua fala. Então, a partir da sua fala, eu altero a minha. Pode não dar politicamente dentro do Congresso, dentro do nosso Executivo, mas que, então, dê resultado em urna, que dê resultado na política. Gente, pelo amor de Deus, esse cara não pode voltar. Esse cara é um irresponsável. Eu sempre fui contra Bolsonaro, mas Bolsonaro ter caído na presidência do Brasil nesse momento de pandemia foi uma coincidência histórica nociva. Um azar monumental, né? Absurdo. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, a presidência dele poderia ter sido ruim, talvez nem ter sido tão ruim quanto eu imagino, mas nesse momento foi uma tristeza histórica para o Brasil. E que os resultados venham então na urna, Ricardo. Parabéns pelo comentário. Que os resultados venham então na urna. Gente, então com esse final do André e com esse final meu, que o resultado venha na urna. Muito obrigado a todos que assistiram o programa até agora e nos vemos na próxima semana. Valeu, comenta lá, povo. Xinga esses caras aí.